Você já parou para pensar no poder de uma simples história? Desde os tempos antigos, as parábolas têm sido usadas como ferramentas poderosas para transmitir verdades profundas de maneira simples e acessível. Jesus, por exemplo, usava parábolas para tocar corações e abrir mentes, revelando verdades eternas por meio de situações cotidianas. Hoje quero compartilhar com você uma parábola especial. Ela foi inspirada nas lições bíblicas que tanto nos ensinam sobre fé, perseverança e transformação. Mas esta não é apenas mais uma história. Ela foi escrita para falar diretamente ao seu coração. Se você está enfrentando desafios, buscando direção ou simplesmente querendo crescer espiritualmente, essa mensagem é para você. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que vai te fazer refletir sobre sua vida, seus sonhos e sua relação com Deus. Ao final, espero que você saia daqui com uma nova perspectiva e um coração cheio de esperança. Então, respire fundo, abra seu coração e venha comigo nesta história que pode mudar sua vida. Era uma vez um fazendeiro que vivia em uma pequena vila, cercada por montanhas altas e campos vastos. Ele era conhecido por todos como um homem sábio e trabalhador. Todos os dias, antes do sol nascer, ele ia ao campo com suas sementes, confiante de que o trabalho árduo traria colheitas abundantes. Mas aquele campo não era como qualquer outro. Ele tinha diferentes tipos de terreno. Partes eram férteis e úmidas, outras eram secas e rochosas, e algumas estavam cobertas de espinhos. O fazendeiro sabia que cada tipo de solo exigia cuidados específicos, mas ele também sabia que nem todas as sementes sobreviveriam. Mesmo assim, ele continuava a semear, porque acreditava que até mesmo o menor grão poderia gerar algo extraordinário. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, o fazendeiro percebeu algo incomum. Uma pequena semente caiu sobre uma pedra grande e dura, que parecia imóvel há séculos. Ele olhou para aquela cena e pensou: essa semente não terá chance. Como ela poderá crescer em um lugar tão árido? Mas algo dentro dele o fez hesitar. Ele decidiu não retirar a semente da pedra. Em vez disso, resolveu observar o que aconteceria. Os dias passaram, e o fazendeiro continuou cuidando das plantas que cresciam no campo. Algumas sementes brotaram rapidamente no solo fértil, enquanto outras foram levadas pelo vento ou devoradas pelos pássaros. Mas ele nunca se esqueceu daquela semente que havia caído sobre a pedra. Certo dia, após uma forte chuva, o fazendeiro voltou ao campo para verificar o progresso de suas plantações. Quando chegou perto da pedra, ele viu algo que o surpreendeu. A semente, contra todas as probabilidades, havia começado a germinar. Suas raízes delicadas tinham encontrado uma pequena rachadura na superfície da pedra e começado a se infiltrar. O fazendeiro ficou impressionado. Ele sabia que aquilo era praticamente impossível. Pedras não são feitas para serem penetradas por raízes, especialmente por raízes tão frágeis. No entanto, ali estava a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho. Ele pensou consigo mesmo: como essa semente conseguiu isso? Será que ela tem algo especial que as outras não têm? Dias se transformaram em semanas, e o fazendeiro continuou a observar a semente na pedra. Ele notou que, embora o crescimento fosse lento, ele era constante. As raízes da planta continuavam a se expandir, forçando sua passagem pela rachadura na pedra. Era como se a semente estivesse determinada a superar o obstáculo, custasse o que custasse. O fazendeiro começou a visitar a pedra todos os dias, e curioso para ver o progresso da planta. Ele percebeu que, apesar das dificuldades, a semente não desistia. Ela continuava a crescer, mesmo quando parecia que a pedra iria esmagá-la. Um dia, após uma tempestade particularmente violenta, o fazendeiro encontrou a pedra partida ao meio. A planta, agora maior e mais forte, tinha conseguido romper a barreira que antes parecia intransponível. Onde antes havia apenas uma pedra dura e imóvel, agora brotava vida abundante. O fazendeiro ficou maravilhado ao ver a pedra partida e a planta crescendo vigorosamente. Ele percebeu que aquela pequena semente não era apenas uma planta qualquer.
Ela representava algo muito maior. Era um símbolo de perseverança, fé e a capacidade de transformar obstáculos em oportunidades. Enquanto observava a cena, ele começou a refletir sobre o campo como um todo. Cada tipo de solo no campo tinha uma lição a ensinar. O solo fértil representava as pessoas que têm facilidade em receber a palavra de Deus e colocá-la em prática. Já o solo rochoso simbolizava aqueles que enfrentam desafios aparentemente impossíveis, mas que, com determinação, podem superá-los. As sementes que caíram entre espinhos lembraram-no das distrações e preocupações do mundo que muitas vezes sufocam nossa fé. E as sementes que foram levadas pelo vento eram como as mensagens que ouvimos, mas não valorizamos o suficiente para guardá-las no coração. Mas aquela semente na pedra, ela era especial. Ela mostrava que mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, a vida pode florescer. Com paciência, confiança e a força de Deus, até mesmo as barreiras mais duras podem ser quebradas. O fazendeiro passou a observar a rachadura na pedra com atenção redobrada. Ele percebeu que, embora fosse minúscula, ela havia sido suficiente para permitir que a raiz encontrasse seu caminho. Isso o fez pensar: quantas vezes nós, humanos, subestimamos o poder de pequenas aberturas em nossas vidas? Uma única rachadura pode ser tudo o que precisamos para que a luz entre e a vida brote. Ele lembrou-se de uma passagem bíblica que falava sobre isso, porque nada é impossível ao Senhor. Lucas 1:37. Assim como Deus usou a pequena rachadura na pedra para permitir que a semente crescesse, Ele também usa as pequenas oportunidades em nossas vidas para realizar grandes milagres. O fazendeiro começou a aplicar essa lição em sua própria vida. Ele percebeu que em momentos de dificuldade, sempre havia uma rachadura, uma chance de mudança, por menor que fosse. Bastava estar atento e disposto a aproveitá-la. Um dia, outra tempestade chegou ao campo. Os ventos sopravam fortemente e a chuva caía sem parar. O fazendeiro ficou preocupado com suas plantações, especialmente com a pequena planta que havia rompido a pedra. Ele temia que ela não resistisse à força da natureza. Mas, para sua surpresa, quando a tempestade passou, a planta estava ainda mais forte. Suas raízes tinham se aprofundado ainda mais na terra, buscando sustento e estabilidade. As folhas estavam molhadas, mas brilhavam sob o sol que surgia após a tormenta. Isso o fez lembrar de outra verdade bíblica. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmos 92:12-13. Assim como a planta no campo, aqueles que estão firmados em Deus podem enfrentar qualquer tempestade e sair mais fortes do outro lado. O fazendeiro percebeu que as dificuldades não são apenas obstáculos. Elas também podem ser oportunidades para crescer e se fortalecer. A planta que havia enfrentado a pedra agora estava pronta para enfrentar o mundo. Com o passar do tempo, a planta que havia rompido a pedra continuou a crescer e florescer. Ela se tornou uma árvore robusta, com galhos fortes e folhas exuberantes. Sua sombra cobria parte do campo, proporcionando abrigo para os animais e descanso para os trabalhadores. O fazendeiro percebeu que aquela árvore não era apenas uma conquista pessoal. Ela era uma bênção para todos ao seu redor. Ela produzia frutos abundantes que alimentavam as pessoas da vila e traziam alegria a quem os provava. Isso o fez lembrar de uma promessa de Deus: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quando focamos em Deus e permitimos que Ele trabalhe em nossas vidas, Ele não apenas remove os obstáculos, mas também nos transforma em fontes de bênçãos para os outros. Agora, quero te convidar a refletir: qual é a pedra em sua vida hoje? Talvez seja um relacionamento difícil, uma situação financeira complicada, uma doença ou até mesmo dúvidas sobre o futuro. Seja qual for o obstáculo, lembre-se da lição daquela pequena semente. Você não precisa ter todas as respostas de uma vez. Basta encontrar uma rachadura,
uma pequena oportunidade de avançar e confiar que Deus vai guiá-lo através dela. Com paciência, fé e perseverança, você pode romper qualquer barreira e se transformar em algo extraordinário. Lembre-se, assim como a semente na pedra, você foi criado para florescer. Não importa o quão difícil pareça o terreno onde você está, Deus está ao seu lado, pronto para ajudá-lo a superar qualquer desafio. Se esta parábola tocou seu coração, eu te convido a fazer uma pausa agora. Feche os olhos por um momento e pense. Quais são as pedras que você precisa enfrentar hoje? Como você pode confiar mais em Deus para superar esses obstáculos? Deixe um comentário abaixo compartilhando suas reflexões. Eu adoraria saber como essa mensagem impactou sua vida. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Luz do Caminho para mais histórias inspiradoras como esta. Juntos, podemos aprender a romper pedras e transformar desafios em oportunidades. Até a próxima.